Eu quero falar hoje que a salvação vem à pessoa através da pregação. Este foi o método escolhido por Deus, que pela pregação, pela palavra, a pessoa fosse salva. E essa palavra salva, em grego é sozo. Ela quer dizer salva e curada. Então, estas coisas irão acontecer através de um instrumento designado por Deus. É a pregação. A pregação é um instrumento designado por Deus para salvar e curar o homem. Aquela mulher, ela estava doente há muitos anos. E ela ouviu, sem dúvida, falar de Jesus. E o problema dela era o fluxo de sangue. Mas quando ela chegou perto de Jesus, sem dúvida alguma, ouviu as palavras de Jesus, aí veio uma coisa dentro dela. Veio uma voz dentro da sua consciência e ela pensou, se eu tão somente tocar na roupa dele, serei curada. Este pensamento que veio dentro dela, o que é isso? É a fé dela falando para ela. Ela recebeu a fé. A fé falou para ela, no momento que ela estava diante de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, diante da palavra de Deus, diante de Jesus Cristo, ela sentiu uma voz dentro dela. Se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Esta fala, como eu disse, é a fé dela falando para ela. Só diante da palavra de Deus que nós vamos encontrar a nossa salvação e a nossa cura. Este foi o plano de Deus. Por isso que já entrou, lá em Salmos diz, enviou sua palavra e o sarou. Então, para ter a cura, para ter a salvação, esse processo do sozo só vem mediante a pregação do Evangelho. Esse foi o método de Deus para a nossa cura e nossa salvação. Pregação. Nós temos que estar diante da palavra de Deus. Pois, como diz Salmo, ele enviou sua palavra e o sarou. Paulo sabia da importância do Evangelho para o mundo. Por isso que a pregação dela, a preocupação dele era criar homens que anunciassem estas palavras, palavras de salvação. Pois este é o plano de Deus, que a nossa cura, que a nossa salvação venha através da pregação. E a porta central dessa pregação é Jesus Cristo. E para Paulo, ele falou, eu preguei a vocês Jesus Cristo crucificado. Com isso ele queria dizer, há uma só porta. Há um só jeito para ser salvo e não há dois. O caminho da salvação está vinculado a uma só postura, Jesus Cristo. E o sacrifício dele lá na cruz. Quanto a esse lado do sacrifício dele lá na cruz, vamos chamar de substituição. Substituição. O que é substituição? Ele estava lá
morrendo no lugar de todos os homens, de toda criatura. Pois ele foi anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós formos um pouquinho para trás, lá nos dias de Moisés, nós veremos um acontecimento. E esse acontecimento foi quando as serpentes do deserto entraram no acampamento e picaram o povo. E o povo estava morrendo. Então pediram uma solução para Moisés. E a solução veio. Erga uma serpente de latão, de bronze. Quem olhar para a serpente será curado. Esta era a mensagem. Quem olhasse para a serpente, o veneno da cobra não faria efeito. Ele viveria. Mas esse ato de olhar exige intrinsecamente um gesto de fé, uma atitude de fé, uma ação de fé. Você teria que tomar a atitude de olhar para a serpente de latão. Caso você achasse que isto é bobagem e não cumprisse essa ordem, este mandamento, vamos dizer assim, esta colocação, esta mensagem, quem não olhou morreu. Mas quem fez a ação de olhar, acreditou na palavra de Moisés. Quem olhar para esse latão aqui, viverá. Aquele que obedeceu, acreditou nessa mensagem, o veneno da serpente não fez efeito. E por crer nesta mensagem, eles viveram. Quem não creu, morreu. Assim é a pregação do Evangelho. Deus resolveu salvar os homens através da mensagem do Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. É a palavra do Evangelho. E lá a essência do Evangelho é Jesus Cristo. É você tem que crer em Jesus Cristo. Por isso ele é a porta estreita. É a única porta pela qual o homem vai a Deus. Não tem outro caminho. É Jesus Cristo e este crucificado. Foi o ato de crucifixão que levou à morte, que fez com que, através deste caminho difícil para ele, houvesse a substituição. E nessa substituição, o ponto principal é, ele deu a vida eterna que tinha e tomou a nossa vida mortal, as nossas culpas, os nossos pecados, e recebeu a sentença que caberia cair sobre nós. E ele recebeu a sentença de morte, foi para o inferno, passou lá 3 dias, até que a justiça fosse completa, até que soasse uma voz dizendo, basta, a justiça foi feita. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo entra em Jesus Cristo. Aí ele é vivificado para Deus. Aí ele recebe novamente a vida eterna, a vida do Espírito Santo. Aí ocorre lá dentro do inferno uma outra posição. E esta posição é, agora a humanidade está resgatada. O preço foi pago. Agora Satanás não é mais o príncipe deste mundo a partir daí.
E toda intervenção dele aqui nesse mundo é ilegal. Ele não tem mais o direito legal de agir sobre o ser humano. Pois nós sabemos qual é a missão de Satanás. Matar, roubar e destruir é a sua missão principal. É o seu fundamento. Mas agora que Cristo pagou o preço, Cristo humilhou ele lá no inferno, tirou a chave da morte, tirou a chave das portas do inferno dele. Jesus disse, agora você não pode mais ter direito sobre os que são meus. E Jesus nos deu, além disso, a autoridade do seu nome. Então, todo aquele que conhecer a autoridade do nome de Jesus Cristo, pode agora, tem a credencial para fazer a obra que Jesus Cristo fazia. Por isso que Jesus Cristo diz, todo aquele que crê vai impor a sua mão sobre o enfermo, no meu nome. E este vai ficar curado. Quer dizer, a obra de Satanás será desfeita. Pois a missão de Jesus Cristo, ele falou bem claro, eu vim desfazer as obras de Satanás. Mas Jesus foi para o céu. E agora ele deu autoridade do nome dele. E agora ele remiu, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado do mundo, quem olhar para ele é salvo. E ninguém pode lançar acusação sobre esses que são salvos. Quem pode acusar aqueles que são de Cristo Jesus? E para ser salvo, é simples, é só crer. Pois a todos que creem em Jesus Cristo foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja a promoção, é uma promoção miraculosa. É o jeito de Deus. Se você olhar para Jesus Cristo, se você crer nele, lhe é dado um poder sobrenatural, e transforma você em filho de Deus. E você agora, como filho de Deus, você é filho de Deus. Tão filho de Deus quanto Jesus Cristo. Você agora é filho por adoção. Você é um filho adotado e tem todos os direitos dele aqui na terra. Você vai receber o nome dele, a autoridade do nome dele. Para quem você quer a autoridade do nome dele? Para cumprir a missão de Jesus Cristo aqui na terra. E a missão fundamental de Jesus Cristo aqui na terra era desfazer a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. E o diabo mata por enfermidades. E por outras causas mortes. Mas nós agora podemos assumir a autoridade de filho. Podemos assumir o nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê fará as obras que ele fez. Ele falou, todo aquele que crê vai fazer as obras que eu faço. E aí está a causa. Ele pagou os pecados do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. E ele deu a autoridade do seu nome. Quem olhar para isso, vencerá o maligno. Essa é a tua fé. Vá nessa fé, Gideão. Vá nessa tua fé. E você vai ver a vitória. E essa vitória é a glória de Deus. A tua vitória é a glória de Deus. Quando Deus abre o mar para o povo, é a glória dele abrindo. E a glória dele abrindo é a vitória do seu povo. Vá nessa vitória, Gideão. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você tem o nome dele para isso. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.